Primeiro, o jogador tem que jogar. Independente de onde seja, o jogador tem que estar sempre competindo. Independente do nível de competição, mas o jogador tem que estar sempre competindo. Mas assim, acho que foi boa essa ida dele pro Lyon, para ele ver, para ele ter a sensação de jogar. Mas é muito jovem. Acho que a gente não pode colocar uma pressão nele, a gente não pode dizer que ele vai solucionar um problema nosso na Copa do Mundo, porque é muito jovem. Se ele for para a Copa do Mundo, se ele for, porque ainda ele não é uma das pessoas, dos jogadores, e temos que ser realistas que ele não é um dos do grupo assim, exatamente. Mas a gente não pode botar uma pressão nele, ou que ele vai resolver, ou que ele vai entrar nos jogos para resolver, não. Não pode colocar essa pressão nele. A gente sabe que tem jogadores na frente que tem que puxar mais, tem que tirar mais da equipe, né? Mas já demonstrou no Palmeiras, vem demonstrando nos últimos meses no Lyon, mas a gente tem que ter um pouco de paciência, principalmente porque até mesmo por isso acaba até prejudicando o jogador. A gente sabe números e números de jogadores que acaba prejudicando. Então a gente tem que ter um pouco mais de calma. É um grande jogador, vem demonstrando isso, mas vamos com calma, não vamos colocar pressão no jogador, né? Acho que isso é importante, blindar esses jogadores, sim. Ô, Pocão, ontem você lembrou de mim? Em que momento? No momento que a porra do Endrick precisa de 6 minutos pra fazer o que a porra daqueles jogadores da seleção não faz. Se tivesse que apontar um nome do Brasil pra assumir esse protagonismo na Copa. Acho que o Endrick, né, tá num bom momento, ele tá assim, numa luz. Tira o Vinícius Júnior. Ou tira o Rafinha. Bota o moleque pra dentro. Porra. Chega da palhaçada de dizer que o Endrick tem estrela. Não, o Endrick não tem estrela só não. O Endrick tem talento, o Endrick sabe se posicionar, o Endrick finaliza bem pra caramba, mesmo sendo muito novo. E quando eu digo que eu acho que o Endrick, eu falei isso no programa, que eu acho que o Endrick tem que ser titular da seleção brasileira como um 9, muitos me debocham, muitos dizem que eu tô exagerando. Cara, esse é o moleque que mais mostra serviço quando entra na seleção brasileira, pô. O Endrick sempre que entra faz gol, participa de gol, é jovem, é forte. E como eu falei, como ele é muito jovem, sempre vem essa palhaçada. Ah, o Endrick tem estrela. Nossa, como o Endrick dá sorte. Estrela é um escambau, pô. O cara se posiciona bem, o cara finaliza com frieza. O moleque tem personalidade, mesmo sendo muito novo. E ó, de novo, ele vem mostrando que pode ser titular da seleção brasileira. Me desculpa, você ter 2 pontas, com o Endrick centralizado e o Paquetá, eu acho que essa é a escalação da seleção brasileira. E digo mais, hein? Se tiver ponta de nome, que às vezes não tá jogando muito bem com a camisa da seleção, não consegue ter personalidade com a camisa da seleção, deixa também o Luiz Henrique jogar, que sempre entra com personalidade. Agora, sem covardia de dizer, nossa, o garoto tem estrela. Não, o garoto tem talento, o garoto tem personalidade, o garoto sabe se posicionar e o garoto sabe finalizar. Ponto. É o seguinte, pô, bota o Endrick pra jogar, meu irmão. Tira o Vinícius Júnior. Ou tira o Rafinha. Bota o moleque pra dentro. Bota o moleque de centroavante. Bota o moleque de titular. Já contra Marrocos. Sabe quantos jogos o Marrocos está invicto? 29 jogos. Tem que ter medo de Marrocos? Não, não tem que ter medo de Marrocos. Tem que respeitar, mas o Brasil é o Brasil. Pô, bota o menino Endrick para ser o titular. Bota ele para desenvolver velocidade, chute, dribles. Pô, pode ter certeza que ele é melhor que o Vinícius Júnior, ele é melhor que o Rafinha. Eu jogaria com o Endrick e com o Rafinha. Essa é a grande verdade. E aí, quando o Neymar voltar, isso se ele voltar, aí eu colocaria os 3. Na verdade, botaria 2 volantes, Danilo e Bruno Guimarães, e eu tiraria o Casemiro. O Casemiro não marca ninguém. O Casemiro não rouba a bola de ninguém. Então eu preciso de um volante marcador. Quem que é o volante? O Danilo. Danilo, Bruno Guimarães, Neymar, Rafinha e Endrick. Dá uma olhada como que vai ficar o time do Brasil, meio campo. E o Ancelotti poderia ter botado o Endrick no jogo, eu não entendo. É uma rejeição, eu nunca vi assim, por exemplo, o Brasil ser
Ele fala, quem vai ganhar é o campo. Né? Lembra quando colocou o Neymar? É a grama. Pô, meu momento o gol contra o Egito. No caso do Endrick, o campo não... Eu meto o gol contra o Egito. Eu vou ser o 12º cara. E o Rafinha ter terminado esse jogo também. Não. Eu já vi que é uma má vontade mesmo. Acho que... Eu vou falar claramente. Se não é pela opinião pública, que os torcedores, acho que o Endrick não Hoje estava nós não temos time, mesmo não pouco estava. individualidade, até porque os jogadores do Brasil, nós sabemos todos que são protagonistas nos seus clubes, mas na seleção eles deixam um pouco a desejar. Então a esperança do torcedor brasileiro é que, né, esses principais jogadores hoje, eles possam, né, assumir, né, esse protagonismo, né, e na praticidade conseguir fazer diferença. Se tivesse que apontar um nome do Brasil para assumir esse protagonismo na Copa. Acho que o Endrick, né, tá num bom momento, ele tá numa luz dele, tá diferente, né? Como o Mazinho em 94, a gente sabia que era questão de tempo ele assumir o posto de titular no lugar do Raí, que vinha já mal desde as eliminatórias de 93. E o Endrick, nós sabemos que ele está nesse momento dele, pleno, né? E é questão de tempo ele assumir como titular aí da seleção. Ronaldo, non uguale a te, perché come te non ci sarà mai nessuno. C'è qualche ragazzo giovane che tu dici, ok, è forte, è uno che può avere un futuro veramente fenomenale? Ma ci sono, adesso ho guardato la Coppa San Paolo dei Juniors. Endrick. Ô, Pocão, ontem você lembrou de mim? Em que momento? No momento que a porra do Endrick precisa de 6 minutos pra fazer o que a porra daqueles jogadores da seleção não faz. Lembrei, eu tava falando isso hoje quando eu abri a live. Falei, Porra, velho. Eu falei, o Gal, em algum momento dessa live, ele vai falar pra mim, eu vou ter que falar. Gal, os maiores treinadores do mundo falam que Copa do Mundo não é consistência, não é todo trabalho, é um jogo, é um momento, é um detalhe, e esse cara é abençoado pra isso, velho. Pô, não ele tem o que fazer, Ele velho. Eu tô pegando o ar dos outros jogadores da seleção, dos técnicos, de todo mundo, pelo amor de Deus, velho, tá ligado? Pô, já tinha raiva do técnico do Palmeiras. Aí pra onde esse moleque vai, velho? Que ele tem de tão mal, Apocão? Sério mesmo, pô. Mano, eu juro pra vocês, velho, o que o Endrick fez no Palmeiras, naquele jogo contra o Botafogo, era um negócio que se outro bagre da seleção brasileira tivesse feito até hoje, o cara seria endeusado, Apocão, tá ligado? Hoje em dia os caras não conseguem definir jogo contra o La Recoleta. Porra! O La Recoleta, muito forte, velho. Pô, e aquele Botafogo era um timaço, hein? Não, era um timaço, não venham, porra. Calciatore che tu dici, ok, in Brasile che può essere il futuro Ronaldo, non uguale a te, perché come te non ci sarà mai nessuno. C'è qualche ragazzo giovane che tu dici, ok, è forte, è uno che può avere un futuro veramente fenomenale? Ma ci sono, adesso ho guardato la Coppa San Paolo dei Juniors. Endrick è un ragazzo da 15 anni. Mamma mia, ragazzi. Ma 15 anni che va forte già come... Lo puoi comprare tu col Cruzeiro? Ma che devo vendere Valladolid? No, perché sono entrati in discussione lì Real Madrid, Barcellona, tutti i grandi già. Anto un fenomeno, cioè è una roba, è Ronny, è forte. Ma è troppo giovane, È bisogna piccolino. vedere come Sì, si sì. sviluppa questo ragazzo, perché non si sa, magari fa ancora la differenza, però poi una volta che sei professionista, il livello solitamente si equilibra, no? Certo. Però c'è un talento incredibile, pazzesco, un ragazzo, 15 anni, Antonio, 15 anni. 15 anni, mamma mia. Sì. Anos atrás, durante uma entrevista internacional, Ronaldo Fenômeno fez algo que passou despercebido por quase todo mundo. Muito antes dos grandes treinadores, dos olheiros europeus e da imprensa especializada enxergarem o potencial daquele garoto, Ronaldo já sabia. Quando perguntaram quem seria o próximo grande nome do futebol, ele apontou para um jovem talento brasileiro e disse seu nome para o mundo. Na época, pouca gente prestou atenção. Pouca gente entendeu o que um dos maiores atacantes da história estava enxergando. Mas essa não é a parte mais impressionante da história.
O que aconteceu depois é que torna tudo ainda mais interessante. Por quê? Desde aquele momento em que Ronaldo apostou no futuro, a trajetória desse jogador foi marcada por desafios, críticas e obstáculos que poucos conhecem. Primeiro dentro do Real Madrid, depois vestindo a camisa da seleção brasileira. E mesmo diante de toda a pressão, ele continuou lutando para provar que o fenômeno estava certo desde o início. Ronaldo Fenômeno viu algo que quase ninguém viu. Anos antes de o mundo inteiro conhecer esse jogador, ele já havia feito sua aposta. Em uma entrevista internacional, Ronaldo revelou quem acreditava ser o futuro do futebol brasileiro. O problema é que ninguém levou aquilo a sério. Mas o que aconteceu depois transformou essa previsão em uma das histórias mais impressionantes do futebol moderno. Porque enquanto o talento chamava a atenção dentro de campo, uma batalha silenciosa acontecia nos bastidores do Real Madrid, e mais tarde, da própria seleção brasileira. E essa é a parte da história que quase ninguém conhece. Diferente. Desde que você passa a entender a indústria como um todo, você passa também a entender os personagens de cada situação. Por exemplo, o jogador jovem que está lá, por exemplo, o Endrick, pode não ser um Endrick, pode ser qualquer outro jogador jovem. 10 anos, o empresário está com ele, bancando ele, a família dele, a ansiedade dele, tal, que não sei o quê. E isso leva um estresse danado. E a ansiedade do menino, a ansiedade do pai do menino, a ansiedade da família do menino, tudo isso cara, é muita coisa aí envolvida, né? Chega uma primeira proposta, o cara que investiu ali, o empresário, vamos dizer assim, porque tem muitos empresários que já controlam essa situação junto com o clube. E o clube também está no aperto, precisando de dinheiro. Ele não vai ficar esperando a oportunidade do Barcelona, do Real Madrid. E dificilmente, a grande verdade é que tem poucos que fazem um planejamento ordenado e gradual para o atleta ir subindo e evoluindo na carreira. Então eu acho que o mercado está ditando que a oportunidade aparece, o cara pega e vai embora, depois vê o que vai acontecer. Na minha época, eu tive chance de escolher outras oportunidades. Na mesma época eu tive a oportunidade de ir para a Inter de Milão. Mas aí eu, influenciado pelo Romário na época, que tinha ido para o PSV e depois do PSV para o Barcelona, mesmo caminho tal, e com aquela ideia de adaptação do futebol europeu num campeonato de segundo escalão, onde talvez seria mais fácil a adaptação, cara, aquilo ali soou para mim perfeição, então eu escolhi aquilo para mim, entendeu? Mas eu entendo, por isso que não me decepciona às vezes o cara ir e voltar, mas são oportunidades, assim, tu não sabe a história de cada um. Excelente. E a história do empresário que está investido, do pai que está precisando. Excelente. Então tem que entender um pouco o contexto geral de cada situação para depois poder julgar. Não é muito fácil julgar, né? Sim. Tem muita gente que faz isso sem nenhum conhecimento de causa. Mas existe um detalhe nessa história que muita gente não percebe. Para entender por que Ronaldo acreditava tanto nesse jovem talento, é preciso olhar para a própria trajetória do fenômeno. Quando viu aquele garoto surgindo, Ronaldo não enxergou apenas potencial. De certa forma, ele enxergou parte da própria história. Em 1994, aos apenas 17 anos, Ronaldo foi convocado para a Copa do Mundo. Era considerado uma das maiores promessas do futebol brasileiro, mas passou o torneio inteiro sem entrar em campo. Enquanto o Brasil conquistava o tetracampeonato, ele assistia tudo do banco de reservas. Para muitos jogadores, uma situação dessas poderia ser frustrante. Mas Ronaldo transformou aquela experiência em aprendizado. Ele entendeu cedo que talento pode abrir portas, mas que maturidade, paciência e trabalho são fundamentais para permanecer no mais alto nível. 4 anos depois, o cenário era completamente diferente. Em 1998, Ronaldo já era reconhecido como um dos melhores jogadores do planeta e liderava a seleção brasileira rumo à final da Copa do Mundo. O tempo de espera não diminuiu seu potencial. Pelo contrário.
Ajudou a moldar o jogador que ficaria conhecido como fenômeno. Talvez seja exatamente por isso que Ronaldo compreenda tão bem os desafios enfrentados por jovens talentos. Mais do que analistas, treinadores ou torcedores, ele sabe como é carregar expectativas gigantescas desde muito cedo. Ele sabe que a diferença entre uma promessa e uma lenda não está apenas na habilidade, mas na forma como cada jogador lida com os obstáculos que encontra pelo caminho. E foi justamente isso que ele percebeu naquele garoto, antes de quase todo mundo. Quando o Endrick apareceu, muitos fizeram uma comparação em relação a você. O que você entende disso? Não está muito cedo? É muito cedo e irresponsável, qualquer tipo. Fizeram isso comigo também, com 17 anos, me comparando com Pelé. Isso é de uma irresponsabilidade muito grande. E isso na cabeça de um menino de 16, 17 anos, cara, mexe muito, né, cara? Mexe muito. E eu acho que por isso que o crescimento da nossa indústria parte não só apenas de jogadores, treinadores, comissão, fisiologia, mas parte também da imprensa esportiva também entender a necessidade de evolução, a necessidade de também discutir o futebol de maneira profunda, com critério, com base, né? Não é somente jogou mal, está fora de posição, ou pô, foi uma vergonha. Eu vejo hoje as coisas na internet, no YouTube, jornalista criticando, analisando o jogo, é só isso, cara, é só agressividade, gritando, e ninguém discute exatamente o futebol. O que é importante. O que é importante. Todo grande talento precisa de alguém que acredite nele antes que o resto do mundo perceba o que está acontecendo. E foi exatamente isso que aconteceu naquele momento. Quando Ronaldo observou aquele garoto de apenas 15 anos atuando na Copa São Paulo de Futebol Júnior, ele não estava apenas vendo mais uma promessa surgindo. Havia algo familiar naquela cena. Ronaldo enxergava um jovem extremamente talentoso, tentando encontrar seu espaço em um ambiente onde quase todos eram mais velhos, mais experientes e fisicamente mais preparados. Talvez porque ele próprio já tivesse vivido algo parecido. Desde muito cedo, o fenômeno conheceu o peso das expectativas, a pressão dos holofotes e a responsabilidade de ser apontado como um dos grandes nomes do futuro. Por isso, quando olhou para aquele menino em campo, não viu apenas um potencial craque. Viu uma história que lhe parecia familiar. Um talento raro chegando cedo demais a um palco grande demais. E talvez tenha sido justamente por reconhecer essa jornada que Ronaldo acreditou nele antes de quase todo mundo. Comentando, reclamando sobre a ausência do Gabigol, mas se fosse para levar para fazer parte ali com poucas opções de atuar realmente, eu levaria o Endrick, né? Eu acho que é um menino com um futuro promissor demais, que já está atuando no profissional, mas que para ele seria uma experiência sensacional para o futuro da seleção brasileira, né? E com certeza é uma coisa que eu sinto falta na seleção brasileira. Tipo, 2010, o Dunga não levou o Neymar, né? Mesmo com o Brasil inteiro pedindo, né? Em 94 o Parreira me levou, em 2002 o Filipão levou o Kaká, né? Então, assim, acho que caberia, né, um planejamento de futuro, o Endrick fazer parte, né, nessa convocação aí. Ronaldo conhecia esse caminho melhor do que quase qualquer pessoa. Ele sabia que o desafio de um jovem talento não começa quando entra em campo. Muitas vezes começa justamente quando ele descobre que vai precisar esperar. Esperar pela oportunidade. Conviver com o banco de reservas, lidar com a pressão e, principalmente, aprender a sobreviver em ambientes onde nem todos ficam felizes com a sua chegada. Essa é uma parte do futebol que raramente aparece nas manchetes. Quando um prodígio surge,
a recepção nem sempre é calorosa. Em clubes gigantes, cada novo talento representa concorrência. E quanto maior a promessa, maior costuma ser a resistência que ela encontra. Foi exatamente esse cenário que Endrick encontrou ao chegar ao Real Madrid. De um lado, um dos elencos mais estrelados do mundo. Do outro, um garoto que ainda estava dando os primeiros passos no futebol europeu. Na sua frente estavam jogadores já consolidados no mais alto nível. Vinícius Júnior, Rodrigo, Bellingham, Mbappé e tantos outros nomes acostumados aos grandes palcos. Pela primeira vez na carreira, Endrick deixou de ser o protagonista. Aquele jogador que sempre foi a principal esperança do time, o nome mais comentado da torcida e a referência em campo passou a disputar minutos em um elenco repleto de estrelas. E foi justamente nesse momento que surgiu a grande dúvida. Como ele reagiria? A história do futebol está cheia de jovens talentos que perderam força quando encontraram o primeiro grande obstáculo. Jogadores que pareciam destinados ao sucesso, mas que não conseguiram lidar com a espera, a concorrência ou a falta de espaço. Endrick escolheu outro caminho. Em vez de reclamar, continuou trabalhando. Em vez de alimentar polêmicas, respondeu dentro de campo. Mesmo com poucas oportunidades, aproveitou cada minuto como se fosse uma final. Quando entrava, buscava fazer a diferença. Quando não jogava, continuava se preparando. Relatos de treinamentos mostram um atleta comprometido, disposto a evoluir todos os dias e consciente de que o processo seria longo. Enquanto o mundo discutia expectativas e pressão, ele mantinha o foco no que podia controlar: o próprio desempenho. E agora um novo capítulo está prestes a começar. O retorno ao Real Madrid traz novamente um cenário desafiador. A concorrência continua enorme, a cobrança será ainda maior e cada oportunidade terá um peso gigantesco. Nada será entregue, nada será fácil. Mas talvez essa seja justamente a característica mais marcante da trajetória de Endrick até aqui. Sempre que o desafio aumentou, ele encontrou uma forma de responder. Porque a discussão em torno dele nunca foi sobre talento. O talento sempre esteve lá. A verdadeira questão é se ele conseguirá transformar esse potencial em protagonismo dentro de um dos ambientes mais competitivos do futebol mundial. E essa resposta, como sempre acontece no futebol, será dada dentro de campo. Mas a história não termina no Real Madrid. Enquanto Endrick busca seu espaço na Europa, outro debate começa a ganhar força na seleção brasileira. Um debate que divide opiniões, gera discussões entre torcedores e levanta perguntas sobre o papel dos jogadores mais experientes na formação da nova geração. E é justamente aí que a história ganha um novo capítulo. Parabéns pelo resultado. É impressionante a estrela que você tem, assim. A torcida torce por você, o pessoal pede o seu nome, você entra e você faz gol. Você se sente mesmo um cara abençoado? Cara, eu me sinto um cara abençoado, porque Deus está do meu lado. Deus coloca um brilho em mim onde eu posso expressar para as pessoas e expresso para as pessoas também quem está do meu lado. Primeiramente Deus, depois a minha família. Então é isso que eu tenho que demonstrar para todo mundo, quem está realmente do meu lado. Após a partida, a análise do treinador foi direta. Ele destacou a força física de Endrick, a inteligência para se posicionar na área e a capacidade de criar e concluir jogadas. Em linguagem de futebol europeu, foi um reconhecimento importante. Um atacante que reúne características de camisa 9. E não se tratava de um elogio protocolar. Vindo de um técnico conhecido pelo nível de exigência e pelos títulos conquistados, a declaração ganhou ainda mais peso. O mais interessante aconteceu depois do gol. Antes de comemorar com o restante do time, Endrick correu para abraçar Casemiro. Um gesto simples, mas que chamou a atenção de muita gente. Ali ficou clara uma característica que tem marcado sua trajetória: a capacidade de responder dentro de campo. Em vez de alimentar polêmicas ou discussões, ele deixa que o futebol fale por ele. A fé também parece ter um papel importante nessa postura. Endrick costuma demonstrar tranquilidade diante da pressão,
como alguém que acredita no próprio caminho e mantém o foco no trabalho diário. Talvez seja por isso que tantas pessoas lembrem das palavras de Ronaldo Fenômeno. Quando Ronaldo falou sobre Endrick, anos atrás, não estava apenas apontando um talento promissor. Ele parecia enxergar um tipo de atacante que o Brasil sentia falta havia muito tempo. Um centroavante com fome de gol e personalidade para decidir jogos importantes. O contexto ajuda a entender o tamanho da expectativa. O Brasil não conquista uma Copa do Mundo desde 2002. E uma geração inteira cresceu sem ver a seleção levantar o troféu. Com o próximo Mundial se aproximando, cresce a esperança de que Endrick possa assumir um papel relevante. Ainda é cedo para previsões definitivas, mas há algo que já chama a atenção. Mesmo muito jovem, ele demonstra características raras em um atacante. Presença diária, coragem para decidir e uma impressionante frieza nos momentos decisivos. E talvez seja exatamente isso que Ronaldo tenha percebido antes de quase todo mundo. Acho que principalmente o Dorival vai ter que ter paciência, né? Porque é normal nessa idade ter alguns erros, decisões equivocadas, isso é muito natural. Logicamente, o peso de vestir a camisa da seleção brasileira é muito grande, mas ele está ali é porque ele tem talento, que ele demonstrou que merece estar lá. Portanto, eu acredito muito nele, desejo toda a sorte do mundo para que ele tenha a tranquilidade de... Quando você olha para a trajetória da seleção brasileira nas últimas décadas, uma pergunta inevitavelmente aparece. Quantos atacantes surgiram cercados de expectativa e não conseguiram se firmar nos momentos decisivos? O Brasil nunca teve dificuldade para produzir talento. Sempre revelou jogadores habilidosos, criativos e capazes de encantar qualquer torcida. Mas em muitos momentos faltou justamente aquele atacante que transforma uma única oportunidade em gol quando a pressão é máxima. Ao longo dos anos, vimos equipes talentosas ficarem pelo caminho em Copas do Mundo. Times que jogavam bem, criavam chances, mas encontravam dificuldades na hora de decidir partidas equilibradas. Foi nesse contexto que, ainda muito cedo, Endrick começou a chamar a atenção. Antes mesmo de chegar ao futebol europeu, já havia gente enxergando algo diferente nele. Não apenas pela técnica ou pela força física, mas pela maneira como encarava o jogo. Pela personalidade, pela capacidade de assumir responsabilidades mesmo sendo tão jovem. Talvez seja por isso que tantas pessoas lembram das palavras de Ronaldo Fenômeno quando o assunto é Endrick. Ronaldo conheceu de perto o peso das expectativas. Viveu a pressão de representar uma geração inteira e sabe como poucos o que significa carregar esperança nos ombros. Por isso, quando apontou Endrick como um nome especial, não parecia estar falando apenas de potencial. Parecia enxergar características raras, que nem sempre aparecem em um jogador tão jovem. Hoje, o cenário é diferente. Endrick já está entre os principais nomes da nova geração brasileira, e a expectativa em torno dele só aumenta. A grande questão não é mais saber se ele tem talento. Isso já foi demonstrado inúmeras vezes. A pergunta agora é outra. Quando os grandes momentos chegarem, ele conseguirá transformar toda essa expectativa em resultados dentro de campo? Com a próxima Copa do Mundo se aproximando, essa discussão ganha ainda mais força. O Brasil busca voltar ao de documentário esportivo e chamada para inscrição no final. Quando você olha para a trajetória da seleção brasileira nas últimas décadas, uma pergunta inevitavelmente aparece. Quantos atacantes surgiram cercados de expectativa e não conseguiram se firmar nos momentos decisivos? O Brasil nunca teve dificuldade para produzir talento. Sempre revelou jogadores habilidosos, criativos e capazes de encantar qualquer torcida. Mas em muitos momentos faltou justamente aquele atacante que transforma uma única oportunidade em gol quando a pressão é máxima. Ao longo dos anos, vimos equipes talentosas ficarem pelo caminho em Copas do Mundo.
Times que jogavam bem, criavam chances, mas encontravam dificuldades na hora de decidir partidas equilibradas. Foi nesse contexto que, ainda muito cedo, Endrick começou a chamar atenção. Antes mesmo de chegar ao futebol europeu, já havia gente enxergando algo diferente nele. Não apenas pela técnica ou pela força física, mas pela maneira como encarava o jogo. Pela personalidade, pela capacidade de assumir responsabilidades mesmo sendo tão jovem. Talvez seja por isso que tantas pessoas lembram das palavras de Ronaldo Fenômeno quando o assunto é Endrick. Ronaldo conheceu de perto o peso das expectativas. Viveu a pressão de representar uma geração inteira. E sabe como poucos o que significa carregar esperança nos ombros. Por isso, quando apontou Endrick como um nome especial, não parecia estar falando apenas de potencial. Parecia enxergar características raras que nem sempre aparecem em um jogador tão jovem. Hoje, o cenário é diferente. Endrick já está entre os principais nomes da nova geração brasileira e a expectativa em torno dele só aumenta. A grande questão não é mais saber se ele tem talento. Isso já foi demonstrado inúmeras vezes. A pergunta agora é outra. Quando os grandes momentos chegarem, ele conseguirá transformar toda essa expectativa em resultados dentro de campo? Com a próxima Copa do Mundo se aproximando, essa discussão ganha ainda mais força. O Brasil busca voltar ao topo do futebol mundial, e muitos torcedores acreditam que Endrick pode ter um papel importante nessa caminhada. Mas o futebol, como sempre, responde no gramado. E é justamente isso que torna essa história tão interessante de acompanhar. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que Endrick pode se tornar um dos protagonistas da seleção nos próximos anos? Deixe sua resposta nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe o like para fortalecer o canal. E não se esqueça de se inscrever para acompanhar mais histórias, análises e bastidores do futebol brasileiro.